Olá, bom dia! Estamos nós para mais uma aula da nossa comunidade de volta para casa. Se você é nova aqui na comunidade, se você está chegando agora, seja muitíssimo bem-vinda. É com grande alegria que nós sempre, como coração de mãe, recebemos sempre mais um, né? Sempre cabe mais um aqui conosco. E é uma alegria muito grande poder dividir com vocês todo este conteúdo, toda esta problemática, então, que nós trazemos aqui no dia a dia, nas lidas da vida, na vida ordinária, na vida extraordinária, não é mesmo? E é dividindo que então nós somamos, não é mesmo? Então, seja muitíssimo bem-vinda, aproveite, ouça ali todas as aulas então que você ainda não conseguiu ouvir, venha se atendo então dos conteúdos e vamos continuando, vamos tocando em frente. O mais importante é que nós não podemos parar. Então, nós precisamos responder a cada dia de modo eficiente, de modo eficaz, mas, acima de tudo, responder com o coração, com a alma, com amor. Esse é o modo correto para o qual nós, então, respondemos a uma vida diária. E falando em responder, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto ao qual acredito que muitos de nós caímos como que diariamente, frequentemente, a cada instante, né? E a pergunta que eu vos faço neste primeiro momento é: por que foges? E a resposta que eu tenho para te dar é: pare de fugir. Pare de fugir da tua própria vida. Pare de fugir das tuas próprias circunstâncias. Pare de fugir dos teus medos, daquilo que te aprisiona, daquilo que te impede de caminhar. Veja, nós podemos trazer aqui inúmeros exemplos, sejam eles dentro ou fora de casa, sejam eles só ou acompanhado, independente da maneira com a qual ele se apresenta. Nós precisamos parar de fugir da nossa realidade. Veja, minhas caras, a minha realidade me convoca a cada dia a responder diante daquilo que a vida se apresenta a mim. Daquilo que a vida traz para mim como que diariamente, enquanto desafio, enquanto alegria, enquanto tristeza. E esta é uma tecla que eu hei de bater com vocês constantemente, porque nós nos perdemos nas coisas muito pequenas. Nós nos deixamos levar pelas coisas muito pequenas e são pelas coisas pequenas que nós vamos então como que perdendo a rota, nos distanciando da meta, nos afastando daquilo que é o nosso futuro, daquilo que é o nosso fim, daquilo ao qual nós fomos geradas para responder. Então veja, minha cara, pare de fugir as questões que a vida se coloca a você diariamente. Pare de fugir com medo de responder. Veja, a pergunta deveria ser, não diria nenhuma pergunta, né? Diria logo uma resposta. Seria então, pare de se auto-sabotar. E veja, a pessoa que se auto-sabota, que tem essa tendência muito grande dentro de si, que traz essa amargura, como que esta corrente que lhe aprisiona, veja, é uma pessoa que não evolui, que não cresce, que não amadurece na vida. E veja, você faz todo um trabalho, você faz todo um planejamento, você cria todo um movimento para que aquilo se concretize. E quando você chega ao fim e ao cabo de concretizar então aquele trabalho, aquela encargo que lhe foi dado, aquela responsabilidade, quando chega ao fim, a hora então que você precisa responder, finalizar, você como que dá para trás, você volta, você dá um passo atrás, você paralisa, você não consegue ir adiante, você não consegue finalizar as coisas que você começa. E por quê, minhas caras? Porque uma grande insegurança toma conta de você. Porque uma grande insegurança nós trazemos dentro do nosso coração. E essa insegurança gera em mim um medo compulsório de ser vista, de ser então ali avaliada pelas pessoas, apontada pelas pessoas,
de ter ali então, de ser exposta, compreende? No fundo, esta insegurança vai lhe roubando a liberdade da vida, vai lhe roubando a liberdade de ser quem de fato você precisa ser. E aí então você vai costumeiramente se auto-sabotando, você vai como que diariamente trancando as portas do sucesso, trancando as portas de uma vida madura, de uma vida plena, completa. E tudo vai ficando cada vez mais difícil. E por quê? Porque à medida em que você vai se sabotando, com o passar do tempo, isso vai gerando dentro de você um pensamento autodestrutivo, um pensamento como que são aquelas pessoas, né, que nós dizemos, nossa, mas a fulana de tal, ela é tão... tem um desamor tão grande, é uma pessoa ali tão, tudo que olha tá ruim, tá? Me foge a palavra nesse instante. Mas veja, nós vamos como que autodestruindo a nossa capacidade de ser pessoa, a nossa capacidade de responder, a nossa capacidade de ser para o outro, de ser para o meu esposo, de ser para os meus filhos. E por quê? Porque quando chega ao fim e ao cabo, onde eu preciso então dar a minha resposta, eu retrocedo. O medo me toma, a insegurança me consome. E veja, nós precisamos perder o errôneo costume de dizer que sempre nós não evoluímos por conta de algo que aconteceu. Entende? De fato, é muito evidente que as marcas do passado têm sim ali eu diria uma força que move então a nossa vida, mas elas não nos determinam. Eu já disse isso milhares de vezes para vocês. E porque nós somos então pessoas responsáveis, maduras, que compreende que precisa responder, então nós precisamos dar este passo em direção a qualquer lugar? Não! Em direção à meta. Em direção à meta a qual nós somos convocados a chegar, em direção à meta a qual nós somos convocadas a responder. Veja, minhas senhoras, a minha vida não é diferente da de vocês. As lutas, os sacrifícios são os mesmos. Mas eu preciso compreender que ao fim eu preciso dar uma resposta. E que essa resposta não pode ser retroceder. Retroceder na nossa vida, retroceder no meu trabalho, retroceder na minha maternidade, retroceder na minha família. Eu não posso retroceder. E por quê? Porque eu não fui feita para andar para trás, minha cara. Eu fui feita para ir adiante, para ir além, para ir em direção à meta, para responder aquilo a qual a vida espera de mim, o outro espera de mim. E quando eu tenho essa postura, então, infinitamente imatura, pequena, uma postura como que amarga da vida, eu vou então como que me perdendo em meio a essas rotas que vão surgindo, que me levam a lugar algum, de modo algum, não sei para onde. Compreende? Então é necessário parar de se sabotar, enxergar-se como verdadeiramente você é, compreender os seus limites, mas entender que diariamente você é convocada a sobrepor os teus limites, a passar os teus limites. Veja, eu ouço muitas pessoas dizendo de um cansaço mental muito grande que me atormenta, que me cansa, que me consome. Mas veja, você precisa escolher as suas batalhas. Nós não damos conta de resolver tudo a todo momento no mesmo instante. É preciso então que eu escolha aquilo que naquele momento eu preciso responder. É preciso que eu tenha a sabedoria, o discernimento, a maturidade, a amplitude de alma, de compreender que naquele momento é preciso que eu me abstenha de algo. Ou que naquele momento é preciso que eu me doe ainda mais. Que em determinado momento eu me reserve um pouco mais. Mas que em determinado momento eu possa ali então me lançar em direção ao outro. Veja, esta é a sabedoria da alma.
Esta é a sabedoria da vida humana, do coração humano. E que se nós não então temos esse olhar compreensível para dentro de nós, não um olhar egoísta que se prende nas suas próprias necessidades, mas um olhar que é capaz de ver além do problema, um olhar que é capaz de sobrepor-se ao problema, um olhar que é capaz de compreender para que foi feita, para que eu fui feita, para que você foi feita. E veja, deste modo nós vamos então progredindo na nossa vida pessoal, profissional, espiritual. E diga-se de passagem, este progresso na vida é um progresso em direção à felicidade. É um progresso em direção à meta. É um progresso em direção a algo que nos torna pessoas. É em direção a algo que nos torna humanos. Porque veja, minhas senhoras, é possível sim viver uma vida sem ser humana. É possível sim viver uma vida onde você espizinha a muitos, onde você esquece de muitos, onde você nem sequer lembra da necessidade do outro. E por quê? Porque você está preso em si, nas suas próprias necessidades, no seu cansaço, nas suas derrotas ou nas suas vitórias. Pare de dar desculpa para aquilo que nós podemos denominar como preguiça. Não quero fazer, não vou fazer. Assuma isso. Tenha uma vida coerente, deixe de viver de hipocrisia. Assuma a tua vida, não quero fazer, ponto. Pare de ficar dando desculpas à tua preguiça. Pare de ficar se auto-sabotando porque você tem um ego ali e tem medo de ter esse ego ferido a todo momento. Porque você é uma pessoa cheia de si, tem medo do que os outros vão dizer, da imagem que você vende, mas que realmente, na íntegra, você não é. Você não é. Porque se de fato nós nos reconhecêssemos como nós somos realmente, nós não teríamos vergonha de nos mostrar. Uma vez que eu sei o que eu sou, compreende? Eu não preciso ter vergonha de me mostrar, porque eu sei o que eu sou. E aquilo, o quanto mais disserem a meu respeito, não muda nada na minha vida, porque eu já sei disso que estão dizendo. Então, isso não me afeta. Isso não tem um afetamento. E veja, a pessoa que se auto-sabota demais, que o tempo todo fica ali rompendo os laços, fica como que travando a própria vida, é a pessoa que no fundo, tem uma vaidade tremenda e um medo imenso de ser descoberta, de ser vista por todos. Pois saiba, minha cara, que mais cedo ou mais tarde, você será descoberta. Porque diz a palavra que tudo que está escondido há de ser descoberto. Não é assim? E nós precisamos entender que nós temos de ser como que um luzeiro na vida das pessoas. E que quando ainda com medo, com insegurança, com incertezas, eu assumo a minha vida, eu vou até o fim sem saber o que vai ser o resultado final, eu vou adiante, eu arrasto comigo uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas que, assim como eu, amedrontadas, resolvem dar aquele passo. Isso é o que nós precisamos fazer diariamente na nossa vida. Pare de se auto-sabotar, pare de se esconder, pare de se fazer de simples, pare de se fazer de humilde, pare de se fazer como uma menina boa, ai, como eu sou boazinha. Mentira! Assuma aquilo que você é. Você é sim uma pessoa boa, você é sim uma pessoa excepcional, mas é também uma pessoa fraca, assim como eu, assim como todos. E vejam, benditas fraquezas, minhas caras. Benditas fraquezas, porque é por meio das nossas fraquezas que nós conseguimos alcançar cumes mais altos. Porque se nós não colocarmos a meta cada dia mais acima,
nós não iremos progredir, mas ao contrário, nós iremos viver essa vidinha medíocre de autossabotagem, essa vidinha medíocre que não vai para lado nenhum, nem para frente, nem para trás, empaca, né? E vejam, água parada, costumeiramente dá bicho. Compreende? São as minhas fraquezas que me elevam a uma busca de virtude concreta da minha vida. É conhecendo as minhas fraquezas que eu compreendo que eu preciso ser melhor ali, aqui, acolá. É conhecendo as minhas fraquezas que eu compreendo que mesmo diante de uma suposta, uma suposição de não conseguir, mas eu vou mesmo assim, mesmo conhecendo a minha fraqueza, mesmo compreendendo a minha incapacidade, eu vou. E veja, bendita fraqueza, que te coloca a caminho, que te faz caminhar, que te faz dar passo. Minhas queridas, aqui, cá entre nós, vamos ser sinceras. Você quer coisa mais chata do que quando você vai conversar com uma pessoa e é aquela pessoa que fala assim, ai, eu não consigo, ai, nada na minha vida dá certo, ai, nada vai pra frente, ai, parece que... Nossa, você viu fulano? Tudo na vida do fulano anda. Ai, tudo na vida do fulano dá certo. Nossa, minha vida... Aquela pessoa amargurada. Sabe? Aquela pessoa que tem um olhar negativo para tudo. Que só reclama. E o tempo todo é, ah, tadinha. Ah, coitado de mim. Ai, ninguém olha para mim. Ai, porque você viu a vida do fulano. Gente, isso é chato. Isso é terrível. Isso é tenebroso. Viver ao lado de uma pessoa, se é tóxico, faz mal. Paralisa a nossa vida, a nossa humanidade. Nós não conseguimos dar passos, caminhar. E o que eu preciso fazer? Eu preciso irromper a luz da minha vida. A escuridão, me perdoe. Eu preciso irromper a escuridão da minha vida, de modo que eu vá em direção à claridade, de modo que eu vá em direção à luz. E junto comigo eu leve também esses que só reclamam, que choram, que murmuram, que nada tá bom, que olha a vida do outro, que não sei o quê, que tá. Entende? É pela força do exemplo que eu consigo arrastar as pessoas e não pela força das palavras. Compreende? Então veja, pare de fugir à tua realidade. Pare de se auto-sabotar. Assuma a tua realidade do modo ao qual você está inserida nela. Se você é pobre, viva a tua pobreza como se você fosse a pessoa mais rica do mundo. Se você é rica, viva a tua riqueza como se você fosse a pessoa mais humilde da face da terra. Se você é solteira, vive este teu estado de vida com plenitude, com doação, com amor, em busca da descoberta da tua vocação. Se você é casada, abrace o teu matrimônio, por mais difícil e complicado que lhe pareça, e viva as duras penas, lutando pelo seu sacramento diariamente. Vejam, minhas caras, só há um modo de nós tocarmos esta felicidade plena. Qual é? Parar de fugir à nossa realidade. Parar de nos auto-sabotar o tempo inteiro. E aí sempre a culpa é do outro. A culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do fulano, a culpa é do patrão, a culpa é do... A culpa é de tudo, menos nossa. Entende? E aí nós vamos como que nos eximindo da responsabilidade de viver a própria vida em plenitude, de viver a própria vida em abundância, de viver a própria vida derramada, doada, entregue. Compreende? Pare de arrumar desculpas para a tua preguiça. Você não fez porque você não quis fazer. Porque se você não fez de fato porque você não podia, não se preocupe, que você vai dar um jeito de tentar resolver esse problema. Nós precisamos viver uma vida coerente, minhas senhoras. Nós precisamos viver uma vida completamente responsáveis. Nós precisamos parar de viver na hipocrisia, na mentira. E veja, é uma mentira que nós traçamos acerca de nós mesmos e que nos leva a acreditar que nós somos aquilo ao qual nós pensamos ser. Compreende? Eu por muitas vezes penso ser, mas nossa, como eu sou paciente, né? Eu sou aquela pessoa tão paciente e tal. Mentira! Esta é a imagem que você vende para os outros.
Por isso que você se auto-sabota, porque ao fim e ao cabo você teme que os outros descubram que você não é assim. Compreende? Viva uma vida simples. Pare de ficar criando obstáculos. Pare de ficar colocando peso onde já é pesado. Pare de fugir às tuas responsabilidades, minha cara. Então hoje eu quero trazer para vocês essa realidade da autossabotagem, da fuga, no sentido pejorativo, no sentido ruim. Eu preciso assumir a minha vida. E enquanto eu não o fizer, nada de diferente vai acontecer. Veja, pense comigo, vamos aqui elocubrar, né? Eu vou aqui pensar um exemplo, né? Um exemplo que eu ouço quase que constantemente no consultório. Nós costumamos ouvir as pessoas que passam a vida inteira buscando bodes expiatórios para os seus insucessos. Então veja, eu montei uma padaria, mas a minha padaria não deu certo porque o padeiro não era um bom padeiro. Eu montei uma oficina mecânica, mas veja, minha oficina não deu certo porque o mecânico chegava todos os dias atrasado. Eu construí um casamento, casei, né? Ali eu então assumi este sacramento, mas não deu certo porque ele era uma pessoa muito difícil e ele não me ouvia. Veja, pare de ficar buscando desculpas para aquilo que você não assumiu na tua própria história, na tua própria vida. É chegado o momento de colocar os pés no chão, de ir até o fim das tuas decisões, ainda que você não saiba qual vai ser o resultado. A vida acontece no processo, no ordinário. Entende? É no ontológico da vida que eu me encontro. É nesta linha que perpassa toda a minha história. Eu preciso parar de ficar fugindo as respostas que eu preciso dar à vida. E porque eu não consigo, eu fico então buscando sempre um culpado. Culpado é o fulano, culpado é o ciclano, culpado é o banco, culpado é o carro, culpado é minha tia, minha mãe, minha avó. Pare com isso. Assuma a tua vida na inteireza daquilo que você é. Olha, eu sou assim. Ponto. Tudo aquilo de bom que eu conseguir acrescentar na tua vida é graça. E tudo aquilo de ruim que naturalmente eu vos fizer é meu. Isto faz parte de mim. Isto é meu. Então veja, a minha busca precisa ser em direção ao sucesso, à realização de vida, a viver uma vida em plenitude, a viver uma vida em inteireza, sem ficar ali como que segregando a minha vida, dividindo em caixinhas, em pedaços. Isso não condiz, isso não está condizente com a nossa vida, com a nossa busca por uma vida ordinária, por uma vida de oração, por uma vida de inteireza. Veja, tudo aquilo que nós fazemos antes deve passar por um processo reflexivo, ainda que breve, para que então eu me atenha aos resultados que aquela minha decisão pode gerar na minha própria vida. Então, minha querida, hoje eu trago para você esta reflexão. Pare e pense sobre a tua vida. O que você tem feito? De que modo você tem se sabotado? De que modo você tem fugido às responsabilidades que se apresentam até você? E veja, minhas queridas, fugir cansa infinitamente mais do que arregaçar as mangas e abraçar a tua própria vida. Fugir cansa, traz tristeza, angústia, vazio existencial. Esta fuga da vida, esta fuga da realidade, esta fuga da concretude diária do dia a dia
que vai colocando você sempre cada vez mais no buraco. Cada vez mais no buraco. Então, se nós não despertarmos, se nós não abrirmos os olhos, se nós não compreendermos verdadeiramente que nós precisamos responder, a nossa vida não vai caminhar. E veja, minhas queridas, há sempre alguém à espera da minha e da sua resposta. Há sempre alguém à espera da minha e da sua decisão. E quando eu não respondo, ou quando você não responde, eu sacrifico sempre a vida de alguém. Compreende? E por quê? Porque amar é desejar a imortalidade do outro. Quando eu amo, eu assumo os riscos para que aquela pessoa viva. Você tem realmente assumido os riscos? Porque se você não tem feito isso, minha querida, você de fato não tem amado. E às vezes nós assumimos riscos por coisas tão fúteis, tão pequenas, tão deploráveis. E aí? Então eu deixo hoje para você essa breve reflexão, né, para que nós possamos então assentar a nossa vida, nos encontrar em meio a tantos fazeres e coisas e pensamentos e situações da nossa própria vida. Espero que você consiga então identificar os pontos chaves que vão ali de certo modo contribuindo para que você não cresça em maturidade, em grau, em estatura, em graça, ok? Numa vida profissional, numa vida matrimonial. Então que você consiga, por meio desta pequena partilha, identificar os pontos que lhe travam, os pontos que não lhe permitem ir além, os pontos que não lhe permitem dar passos, caminhar. Tá joia? Para vocês então, eu deixo aqui o meu grande abraço. Está aí então se aproximando o nosso encontro presencial, dia 6 de maio, aqui em São José dos Campos, ok? Serão todas muito bem-vindas, fiquem atentas à caixa de e-mail de cada uma de vocês, que nós em breve então estaremos encaminhando todas as informações necessárias. Já adianto que será uma alegria imensa estar com vocês, já estou aqui ansiosa, ansiando este momento, dessa troca, né, deste encontro com vocês, que vai ser assim então belíssimo, disso eu não tenho dúvidas. Espero todas vocês lá que fizeram as inscrições e que estarão conosco então no dia 6 de maio, aqui em São José dos Campos. Tá joia? Para vocês eu deixo meu abraço, força e coragem, vamos adiante, não podemos desanimar, hein? Força e coragem, minhas caras. Até mais!